Bom dia, sou Carlos McCord e mais um dia para a gente ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder viver Jesus. É uma honra para mim poder participar desse passeio na vinha. Vamos ler agora uma devocional do livro Passeio na Vinha e a gente vai pensar muito, de uma forma bem profunda, naquilo que Jesus é nas nossas vidas. Eu estou aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, e é um dia lindo aqui. É dia 24 de agosto de 2020. Eu espero que você esteja bem onde você está neste exato momento. Deixa eu ler a devocional de hoje. Dia 24 de agosto, o que significa amar? Parece uma pergunta fácil, mas não é. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13:13. Não é fácil neste mundo definir de uma forma clara o que significa amar. Parece que seria fácil, mas não é. Por quê? É porque a palavra é usada demais e tem sido tão abusada que uma definição fácil e clara nos escapa. A única maneira de redefinir o amor hoje em dia é receber amor diretamente de Deus, nos regozijar no amor recebido e repartir esse mesmo amor momento a momento, até que cada pessoa possa dizer: eu sei agora o que é ser amado. A melhor maneira de descobrir o que significa ser amado acontece quando alguém nos dá o melhor que são e o melhor que tem continuamente. Por isso, o Dia das Mães é tão popular. Sabemos que estamos aprendendo a amar quando damos a alguém o melhor que somos e o melhor que temos. É assim que amizades nascem e crescem. Não é necessário que cada discípulo de Jesus seja verbalmente eloquente nas suas tentativas de definir o que é amar. É, porém, necessário que cada discípulo seja uma demonstração visível e linda do que é amar. Por isso, cada discípulo precisa receber o amor de Deus, regozijar-se neste amor recebido e repartir esse amor continuamente. Viver assim é permanecer em Cristo, é receber, regozijar e repartir. O que significa amar? Uma das perguntas mais importantes na formação espiritual e na vida de um discípulo de Jesus. O que significa amar? Aqui nós temos que ter uma convicção plena, correta. Primeira coisa que veio para minha mente quando eu estava pensando nisso ontem e hoje bem cedinho nesse dia: amar significa ser como nosso Criador. Amar significa ser como nosso Criador. É continuar sendo o que já aconteceu, está acontecendo e estará acontecendo durante toda a eternidade. Amar, nós não temos que produzir nem manter. Nós temos que receber o amor e assim teremos a capacidade de amar. Deixa eu ler um trecho do Sermão do Monte de Jesus, onde Jesus eleva para um lugar muito alto o que significa amar. Ele está definindo com sua própria voz e sua própria vida o que significa amar. E ele falou assim para nós: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele, o seu Pai Celestial, faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo?
Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Amar é ser como nosso Criador. É ser como nosso Criador. Agora, deixa eu ler um versículo que fala do amor de Deus, a qualidade do amor de Deus, é a maneira que Deus amou para a gente ver o que significa ser como nosso Criador. É João 3, versículos 16 a 18. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, quem crê em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus, o Jesus que se fez carne e habitou entre nós, o Logos, a palavra que sempre existiu, sempre existirá, que estava com Deus e é Deus, manifestou em carne e osso o que é amar. Ele mostrou para nós exatamente o que significa amar em termos da criação original desse universo e a existência de Deus. Então, para o cristão, para o discípulo, a gente define o que é amar olhando para Jesus. Porque em Cristo a gente vê o que significa amar. Agora, deixa eu ler um outro trecho e fique comigo e pense com Jesus agora para você ter as respostas ao que significa amar realmente bem dentro do seu coração. Romanos 5, versículos 5 até 11, que diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, está falando da gente, Cristo morreu pelos ímpios, a gente. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Jesus estava revelando através do seu amor, seu sacrifício pelos ímpios, está descrevendo a gente, os inimigos, está descrevendo a gente, as pessoas que precisavam ser reconciliadas, está falando da gente. Ele demonstra o que significa amar. Agora, vamos tentar compreender o que significa amar. Eu preciso da ajuda do autor Oswald Chambers no seu livro sensacional Tudo para Ele, quando ele me ajudou a compreender o que significa amar como meu Criador ama. Ele diz assim: amar é nos identificar com o interesse que Deus tem em outras pessoas. Deixa eu ler a frase de novo. Amar é nos identificar com o interesse que Deus tem em outras pessoas para revelar para outras pessoas o que Deus tem revelado a nós. Deus nos dará bastante oportunidades nas nossas vidas a provar que somos perfeitos como Ele é perfeito. Como assim? A ideia é assim: Deus nos amou perfeitamente, eu e você e o mundo inteiro, através da perfeita vida do seu Filho, o Filho unigênito, Jesus Cristo. Então, Jesus se alinhou perfeitamente com os interesses do seu Pai. Jesus disse que eu sempre faço a vontade do meu Pai. Eu sempre vivo os interesses do meu Pai. E o Pai dele estava interessado em nos reconciliar.
éramos inimigos de Deus, ímpios e faltando justiça, pecadores. Jesus, de uma certa forma, ignorou tudo isso de ruim e ele se alinhou com o amor do seu Pai e foi até a cruz para nos resgatar. Isso significa amar como seu Pai ama. Agora, para o cristão, a única maneira de amar é em comunhão com o amor, com Deus, através de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Então, o que significa amar? E eu abrir mão dos meus próprios interesses e alinhar a minha vida com os interesses divinos, e isso inclui eu revelar até para o meu inimigo ou o ímpio que Deus não é contra ele, mas a favor dele. E ele só vai ver isso se eu obedecer Jesus e entregar um amor divino para aquela pessoa, a despeito do comportamento dela, da maneira que ela é. Então, Jesus eleva a gente até esse nível do amor. Agora, amar significa que estamos fazendo e sendo o que Deus tinha em mente para nós desde a criação. Isso é uma reconciliação. Como pecador, eu nunca vou amar o meu inimigo. Como ímpio, eu nunca vou pensar nos interesses dos outros como se fosse importante para mim. Eu vou me proteger, eu vou me defender, eu vou me justificar, eu vou cuidar de mim e dos meus. Mas isso não é o amor original. Isso não é o que significa amar. Agora, Jesus nos deu essa declaração em Mateus 22, versículos 27, ele começa a falar. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora, ouvir Deus dizendo para nós, ou Jesus falando para nós, seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito, é uma coisa incrível. Mas tem um porém, e esse porém, Oswald Chambers mais uma vez me ajudou. Ele disse assim: para tudo isso acontecer, para eu poder me alinhar com os interesses do Pai, interesse do amor, ele fala isso: Jesus terá que nos transformar na nossa vida interior. Se ele não fizer isto, o que ele ensinou é a piada mais cruel que pessoas humanas pudessem ouvir. Ele está dizendo assim: se Jesus não participar ativamente na minha transformação numa pessoa reconciliada com Deus, que pode amar nesse nível de até amar como o Pai Celestial ama, se Jesus não se envolver nisso, com tudo que ele é uma piada. É uma piada eu pensar, ou você pensar, que você consegue ser como seu Pai Celestial. Naquilo que se trata da qualidade do seu amor. Agora, uma coisa interessante: ser amado é ser vivo. Nas Escrituras, o amor de Deus é a fonte da vida. Quem crê em Jesus tem vida. Mas quem crê em Jesus como? Quem crê que Ele é o Filho unigênito que morreu na cruz para nos salvar. É esse amor que dá vida. Então, quando a gente pensa no amor, a gente tem que lembrar: sem o amor não tem vida. Se lembra no Jardim de Éden, Adão e Eva comeram da árvore do bem e do mal, que era uma árvore que deu permissão para eles decidir quem merece o amor.
Eles abandonaram os interesses de Deus. Quando Caim matou Abel, ele abandonou os interesses de Deus, porque Deus amava Abel. Quando um ser humano não está alinhado com o amor de Deus, aquela pessoa, em termos espirituais, não está vivendo. Ela está morrendo. Caim revelou que ele já estava nas mãos da morte. Quando Noé achou graça e a família dele foi salva da inundação, ele estava sendo salvo da morte, porque a morte já tinha as suas mãos em cima da população inteira do mundo. Quando Abraão e Sara não amaram corretamente Ismael, mas expulsaram ele e sua mãe fora do acampamento, Deus não parou de amar Ismael. Os interesses de Deus ainda é que Ismael volte para Deus e aprenda também a amar. Quando Moisés errou e bateu na pedra sem falar com a pedra, Deus tinha que levar ele até a morte, porque ele estava desalinhado com o amor, ele estava frustrado e ele estava abandonando a união dele com o amor. Quando você vê Davi matando, literalmente arrumando a morte do marido de Batseba, você vê um homem que tem um coração para Deus, mas ele desalinhou. E ele sofreu muito por isso, mas Deus o perdoou. Agora, quando você vê Jesus, no Novo Testamento, você vê um ser humano perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. E essa perfeição ele revelou durante 33 anos e especialmente na cruz. Agora Deus nos chama, Deus me chama, Deus chama você. Quando se trata da nossa maneira de viver, de olhar para Ele como fonte de um amor que é tão perfeito, que Ele nos chama para sermos perfeitos como Ele é perfeito. Podemos falar assim, Ele nos chama para a vida plena. Porque quem ama como Deus ama, vive plenamente. Eu sei que não é fácil. Na realidade, o que eu estou descrevendo é impossível. Se não fosse a presença de Cristo pelo Espírito em mim ou você, seria uma piada falar, ame seus inimigos. Porque na realidade é que ninguém tem condições de fazer isso se não estiver permanecendo no amor de Deus em Cristo Jesus. Teria que receber, se alegrar e repartir. E você vai saber o tempo todo que não é você. É o interesse de Deus, interesse que Deus tem nessa pessoa que é meu inimigo, porque Deus morreu por mim quando eu era inimigo. Deus morreu por mim, Cristo morreu por mim quando eu era ímpio. Deus morreu por mim, me amou quando eu era uma pessoa sem reconciliação com Ele. Ele fez tudo, Jesus fez tudo antes de eu ter qualquer merecimento. Então, Ele quer que você aprenda, Ele quer que eu aprenda também, que é possível Carlos e você amar nesse nível, um dia de cada vez, somente permanecendo em Cristo, como se fosse Ele a videira e a gente o ramo, e Ele vai repartir o amor de Deus. O que significa amar? Significa ser como nosso Criador. O que significa amar? Significa que estamos permanecendo em Jesus. 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento. Que significa amar? Significa que eu estou de volta para o projeto original da minha existência, que é amar a Deus com tudo que eu sou, para que eu possa estar bem comigo
e até me amar corretamente na presença dele e amar o meu vizinho. Esse é o plano. Pense nisso, pense bastante, porque merece uma resposta boa o que significa amar. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia em Cristo Jesus.